Aqui é a doutora Cristina Aguiar e eu vim falar para o grupo de pessoas que me pediram sobre desenvolvimento neurológico. Para a gente começar a falar sobre o desenvolvimento neurológico, a gente começa pelo desenvolvimento do bloco motor, que é o que acontece no primeiro ano de vida. O bebê recém-nascido, ele é bem molinho, ele tem uma musculatura realmente pequena, porém ele ainda não realiza quase nenhum movimento de sustentação. Mas ele já deve conseguir mexer os braços. Então ele consegue mexer os braços quando deitado. No berço, no colo da mãe, ele tem um movimento de braços. E ele possui um movimento também de pernas, que é um movimento espontâneo. Quer dizer, ele já possui uma força motora. Quando ele vai crescendo na neurologia, a gente coloca marcos. Até essa idade, ele precisa fazer este avanço, este avanço, para que a gente possa definir quem tem um atraso ou não. Então, o primeiro marco nas crianças é o sustento da cabeça, sustento cefálico, que ocorre aos 3 meses. Eu posso ter antes dos 3 meses? Posso, isso era ótimo. Só que 3 meses, se passou dos 3 meses sem um sustento cefálico, já é classificado como um atraso. Lembrem que a parte motora, ela vem da cabeça para os pés. Primeiro você sustenta o pescoço, depois você vai sustentar o tronco. E no final é que você vai sustentar os membros inferiores. Então, o primeiro marco vai ser o sustento cefálico, que acontece aos 3 meses. A criança tem o sustento cefálico e ela começa a desenvolver a musculatura de tronco. Antes que ela consiga sentar sem apoio, ela começa a rolar, que é um movimento que exige a musculatura de tronco. Ela começa a rolar na cama. Um bebê bem novinho ainda não rola na cama. Ah, doutora, mas eu tenho uma criança ali que rola na cama bem novinho. Ótimo! Todo mundo que vai antes do tempo, não existe problema. Agora, nós temos que ver quem não vai no tempo certo. Aos 8 meses, a criança já deve estar conseguindo sentar sem apoio e ela já começa a engatinhar. Para o neurologista pediátrico, o engatinhar é um dos marcos mais importantes, porque quem engatinha corretamente vai andar, não tem risco de não andar. Então eu atendo muita gente que fala, doutor, ele nem engatinhou, ele já andou. Considerando isso como alguma coisa louvável, como uma coisa boa, como pulou um ano na escola porque era bom demais. E não é. Quando você pula uma etapa do desenvolvimento, costuma haver um prejuízo. A criança, durante o engatinhar, ela tem tanto uma fase da vida onde ela vai conseguir dimensionar a sua visão espacial do corpo. Ela vai também treinar a coordenação motora de troca de mãos e pernas para fazer o engatinhar típico. Engatinhar típico é igual a um gatinho. Tem os 4 membros ficam apoiados ao chão. Quer dizer, as 2 palmas de mão e os 2 joelhos. Existem crianças que engatinham de forma atípica. Engatinham arrastando a bunda, puxando uma perna. Engatinham, mas não engatinham de forma correta. Deve ser corrigido. E normalmente a gente encaminha para a fisioterapia para que possa ser lembrado que se a gente corrigir, ele não passa para a próxima fase com essa deficiência. Como deficiência? Ele não está usando uma perna, vamos dar o exemplo que seja a perna esquerda. Ele puxa a perna esquerda. Isso vai para frente. Quando ele for andar, ele não passa o passar das pernas, dos pés para o andar, ele vai fazer com um pequeno atraso e isso facilmente dá tropeços e quedas ao solo. Então, as crianças que pulam a etapa do engatinhar costumam ser crianças que caem muito, andam, mas caem muito, porque tropeçam muito, porque eles não fizeram a fase da coordenação motora
de forma perfeita. Então, com isso, há este prejuízo que se leva adiante. A criança, no desenvolvimento neurológico normal, ela começa e deve engatinhar bastante. Quando ela engatinha, ela normalmente chega num objeto que nas casas costuma ser o sofá e ela começa a conseguir segurar no sofá e se erguer. Ela segura e se ergue, fica em pé com apoio. Se vocês observarem, no início ela se segura, se ergue, fica apenas em pé por um curto período de tempo e ela cai de novo no chão de bunda e engatinha de novo e depois ela se ergue. Cada vez que ela faz esse movimento de erguer-se, ela está primeiro conseguindo o equilíbrio, conseguindo a força necessária e procurando o eixo para conseguir ficar estável. E é para ser assim. A criança vai realizando o engatinhar e vai passar da fase do engatinhar para o segurar em um objeto para ficar em pé. Costumeiramente, essa criança que conseguiu e já está ficando em pé por um tempo já razoável, ela começa a andar segurando no objeto, que costuma ser o sofá. Então, com isso, ela começa a andar de forma lateral. Faz parte, ela está usando um grande apoio, porque normalmente ela segura com as duas mãos, até o ponto que ela conseguiu o equilíbrio, além da força e coordenação, ela conseguiu o equilíbrio desejado para que ela solte o apoio. Ela sabe o tempo dela. Na hora que ela se sentir segura, ela solta o apoio. Por isso, essa etapa do desenvolvimento motor deve ser respeitada na criança. E as pessoas, elas não valorizam muito o engatinhar, elas querem que a criança ande. E com isso, elas costumam tentar apressar a criança, segurar a criança pelos braços para fazê-la andar, colocar a criança em andajá para fazer andar, o que não é adequado, porque causa prejuízos. Ela tem o tempo dela, quando ela tiver desenvolvida a coordenação motora, a força, ela passa para o próximo processo, para o próximo passo. Então, o ideal é que vocês deem espaço para a criança engatinhar, espaço para que ela exercite e com isso o processo corra de forma natural. E na época correta, a criança anda por volta de 1 ano, por volta. Porém, você vai considerar atraso se ela passar de 1 ano e 6 meses e ainda não tiver conseguido andar sem apoio. Então, o marco para a marcha sem apoio é 1 ano e 6 meses. Quem não andou sozinho, é andar realmente não com apoio, andar sozinho até 1 ano e 6 meses, esse possui um atraso no desenvolvimento motor. E as pessoas quando a criança faz 1 ano, acha que todo mundo tem que andar com 1 ano, então tenta atropelar esse processo. A criança, só para salientar, a criança no andajá, se você colocou a criança que ainda não tem sustentação para ficar em pé, ela vai começar a andar sentada, passando os pés na forma sentada. E ela vai andar de uma forma completamente errada, porque ninguém anda sentado. Existe no andajá realmente um grande risco de acidentes. Além dele não ajudar no desenvolvimento da marcha, ele ainda é um objeto que nós consideramos proibido, porque além dele atrapalhar o desenvolvimento da marcha de forma correta, ele ainda é capaz de provocar graves acidentes, porque exigem capotagem do andajá. A criança está no andajá, fez um pouco mais de velocidade, tem um sapato na frente, as rodinhas são capazes de, quando batem num objeto, ele capota. E com isso ele leva a criança ao solo com uma queda que pode causar danos importantes. Então, o módulo motor acontece
muito no primeiro ano de vida. E é os primeiros marcos da neurologia que são avaliados durante o desenvolvimento neurológico. Tá certo? Se inscreva no canal, se gostou, dá um like, fique de olho nos próximos vídeos.